poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos aqui de volta em mais um programa Em Poucas Palavras. Pela graça do bom Deus, seguimos adiante com mais uma edição deste programa, que é da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, que se reúne domingo às 9 da manhã, começa com culto, depois escola dominical, aqui como nós chamamos, que é basicamente uma escola de aprendizado mais profundo das Escrituras Sagradas, com professores preparados, aulas bem organizadas, e ali os alunos podem aprender sobre diversas questões da Palavra de Deus, perguntando, tirando suas dúvidas. Às 5 horas da tarde, nós temos o culto, e depois o mesmo culto às 19h15. Tá bom? Você é nosso convidado. Pastor Augustus. Saudações, Natsan Matias, saudações, queridos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com mais um programa Em Poucas Palavras, que nós esperamos que, apesar de poucas, elas sejam abençoadoras na sua vida. Vamos então à pergunta do programa de hoje, que tem a ver com relação ao rigor contra a incredulidade, e a pergunta é da Nena Rocha. Voltamos logo a seguir. Nena Rocha, pastor Augustus, ela pergunta sobre essa questão, porque está ali no contexto das instruções de Jesus aos 12 discípulos, antes de enviá-los de 2 em 2 às cidades. Ela levanta lá o versículo de Mateus capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ela tem dúvida sobre esta afirmação que Jesus faz nesse texto. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Nossa saudação em primeiro lugar a você, Nena, obrigado pela audiência do nosso programa. A nossa oração é que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, os seus conhecidos, e grato pela audiência e pela pergunta. Mas vamos lá, não é? Mateus 10,15 é o texto que você está citando, sobre o qual você tem dúvida. Ele diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, não é? E também poder responder a sua pergunta, por que Jesus parece ter tratado com mais rigor a incredulidade do que o pecado de Sodoma e Gomorra, então nós vamos começar lembrando da história de Sodoma e Gomorra, que está por detrás dessa afirmação de Jesus. Eram duas cidades do Antigo Oriente que receberam um dia a visita de Ló, sobrinho de Abraão. Essas cidades faziam parte da terra que havia sido prometida por Deus a Abraão. E houve um momento em que Abraão, morando ali, ainda sem ter a posse, só herdeiro da promessa, mas sem ter a posse da terra ainda, e o seu sobrinho Ló com ele, os rebanhos dos dois cresceram muito, prosperaram, e estava difícil ficar junto. E aí então Abraão chama Ló. Eles vão a um lugar elevado, mostra toda a campina, todo o vale. E Abraão Campina Verde, e Abraão diz aí, você escolhe para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. E nós sabemos como Ló encheu os olhos com a região lá de Sodoma e Gomorra, que era uma região muito boa para gado, região frutífera e tudo mais, apesar da fama das duas cidades de serem cidades corrompidas moralmente. E Ló então vai morar lá em Sodoma. Vai ele, a família dele, e leva lá todas as suas posses e assim por diante. Acontece que Sodoma era uma cidade extremamente ímpia. Os seus habitantes pagãos não somente se davam à idolatria, como todas as demais cidades, mas eles eram praticantes da sodomia, que é o homossexualismo e a prática da imoralidade nessa área também. O nome da cidade acabou dando nome à sodomia, não é? Que significa exatamente a cópula ou a relação sexual de homem com homem, não é?
sodomita é quem pratica esse tipo de relação sexual homem com homem. Então, a cidade era famosa por esse tipo de coisa. Não é que não havia em outras cidades, né? Porque esse tipo de coisa sempre existiu. Mas que Sodoma era conhecida por ser um centro disso, né? Era conhecida por isso. Bom, e Ló foi morar lá. Passou o tempo e Deus, então, chegou, vou usar o termo, né, que a própria Bíblia usa, né, com outras palavras, mas chegou o tempo que Deus disse, basta. Chega. O texto bíblico diz assim que a iniquidade de Sodoma subiu até Deus. Então, preencheu a medida dos pecados, vamos dizer assim, não é? E Deus, então, a paciência de Deus com aquilo ali se esgotou. E Deus, então, mandou 3 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E um dos anjos era o próprio Deus, em figura humana, não é? E eles se encontraram com Abraão e disseram, nós vamos destruir a cidade. E Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá naquele lugar. não é? E Abraão começa a interceder pela cidade. Mas, Senhor, tu és justo, tu és o juiz de toda a terra, e se tiver 50 justos lá? Aí Deus diz, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E a conta vai descendo, né? 30, 20, 10 em 10. O próprio Abraão já para, né? Rapaz, não é possível que não tem isso. Não tem. E aí, então, os anjos descem para destruir. O anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, fica com Abraão, né, onde ele estava, e os outros 2 descem para destruir Sodoma e Gomorra, mas eles vão primeiro tentar tirar Ló de lá, não é? E os anjos chegam na cidade, vão na casa de Ló. E Ló os recebe muito bem. Mas aí não deu outra, né? Os moradores da cidade, sabendo que tinha chegado 2 homens estrangeiros lá, né, resolveram fazer com eles o que eles sempre faziam com os homens que chegavam lá, estuprar, né? Isso. E violentar esses homens. E aí bateram na porta de Ló para tirar os homens e levá-los para a praça pública e humilhá-los sexualmente lá, não é? E Ló até chega a oferecer as filhas, né, no lugar dos homens, segundo o costume oriental, de que o visitante, o estrangeiro, era inviolável, né? Era sagrado. Exato, né? exato. Mas os homens insistem mesmo, eles querem pegar os anjos, que eles não sabiam que eram anjos, né? E finalmente, quando os anjos estão vendo que a situação é mesmo de corrupção, então eles batem uma cegueira nos olhos dos moradores e diz a Ló, pega a tua família e vamos embora, porque nós vamos destruir. É verdade mesmo, essa cidade é corrompida, não tem jeito, nós vamos destruir essa cidade. E aí então a gente conhece o episódio de que eles pegam Ló estava se demorando e tudo, pega Ló, a mulher e as 2 filhas e saem, né? E na saída a mulher de Ló olha para trás, como que diz, que pena, estou deixando isso aqui, e ela é transformada numa estátua de sal, não é? Porque o coração dela estava realmente na cidade. E aí então Deus faz cair fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, que era uma cidade vizinha que vivia na mesma prática. E diz mais adiante, nós vamos perceber por outras informações bíblicas, que o fogo pegou também em outras cidades daquela região, porque era a região toda que estava contaminada. Sodoma era só a sombra de Sodoma, Sodoma era só, exatamente, aquela mais destacada e mais importante. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, na Bíblia, funciona como o exemplo do juízo de Deus sobre os imorais, sobre os corruptos, sobre os que praticam a prostituição e particularmente aqueles que se envolvem na prática homossexual. Isso é dito no Novo Testamento, na 1 Coríntios capítulo 6, quando fala sobre os sodomitas, é mencionado por Paulo na 1 Timóteo capítulo 1, quando ele fala a respeito também de para quem a lei foi dada, ele fala lá dos sodomitas, e também lá no livro de Judas, quando Judas menciona Sodoma e Gomorra, cuja destruição foi colocada como exemplo do fogo eterno que haverá de consumir aqueles que provocam a Deus. Então, esse é o contexto, né? Aí o que é que acontece? Jesus aparece na Palestina pregando o Evangelho. Ele vai para as cidades daquela região, próximas, né? Onde antigamente Sodoma e Gomorra deveriam ter existido. Aquela região de Tiro, Sidom, por ali. E ele começa a anunciar o Evangelho, coisa que não foi feita em Sodoma, né? Não foi feita em Sodoma nem em Gomorra. Jesus começa a anunciar o Evangelho. É chegado o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, se arrependam, eis aqui o Messias, eu sou maior do que Moisés, sou maior do que Abraão, creio em mim para perdão de pecado. Jesus começa a chamar aquele povo de Tiro, Sidom, Cafarnaum, que ficava na Galileia, no extremo norte ali da Palestina. Jesus anuncia ali também o Evangelho. Mas o que é que acontece? Estas cidades, elas não se convertem.
elas não se arrependem, mesmo tendo ouvido o Evangelho, mesmo diante da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus ali, elas não se arrependem dos seus pecados. Então, quando Jesus mais tarde manda os discípulos em missão para anunciar o Evangelho, Jesus diz para eles que eles devem ir a todas aquelas cidades, as cidades da Galileia, as cidades da Palestina, pregando o Evangelho, indo de 2 em 2, e se ao entrarem numa cidade eles não forem recebidos e a mensagem deles não for aceita, eles devem bater o pó da sandália, sair da cidade e dizer que o castigo de Deus está sobre aquela cidade, não é? Até o pó das sandálias nós estamos tirando para não sermos participantes. E aí é quando Jesus diz que no dia do juízo vai ter mais rigor contra estas cidades do que contra Sodoma e Gomorra. Então a razão é óbvia. É porque Sodoma e Gomorra eram cidades corrompidas, mas elas não ouviram o Evangelho. Elas não viram os sinais, não viram os prodígios, não viram os milagres que Jesus realizou naquelas outras cidades, que tiveram tudo isso. Cafarnaum, Tiro, Sidom, em todas essas cidades Jesus pregou, anunciou o Evangelho, fez sinais e prodígios e o povo não se converteu. Então Deus vai ser mais rigoroso com quem mais teve. Então a quem muito se dá, muito também se pede. Então Sodoma e Gomorra eram cidades depravadas, mas elas não tiveram a luz e o conhecimento que as cidades na época de Jesus tiveram. Então, aqui você tem aquele princípio de que Deus, no dia do juízo, vai julgar de acordo com a luz que a pessoa teve. Sim. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Aquelas cidades, Cafarnaum, Tiro, Sidom e outras cidades da região onde Jesus ministrou durante o seu tempo aqui entre nós, elas serão cobradas com muito mais severidade, porque o Filho de Deus esteve entre elas, anunciou o Evangelho, fez todas aquelas maravilhas e elas não creram. Não creram. Jesus chega mesmo a dizer que se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais e prodígios que foram feitos naquelas outras cidades, elas teriam se arrependido no pó e na cinza. Já pensou nisso? Pensando em Nínive, por exemplo, né? Exatamente. Nínive é uma cidade pagã, muito semelhante aos costumes da cidade de Sodoma, quando recebeu o Evangelho através da pregação de Jonas, porque Jonas anunciou o arrependimento, Sim. Não é? Mas na pregação da destruição de Nínive estava implícito que o arrependimento haveria de salvar a cidade, de cessar a cidade. Não é? Então a cidade toda se converteu. Então os ninivitas se levantarão no juízo, né? Exatamente. E condenarão aquelas cidades da Palestina onde Jesus pregou, fez sinais e prodígios e onde não houve conversão nenhuma. Meio que podemos dizer icônico, né? Porque a questão do sodomismo, da homossexualidade, da depravação nesses termos, a pessoa se arrependendo, há perdão, mas rejeitar o Evangelho... Sim. Aí não, você está rejeitando a única coisa que pode lhe salvar e não há mais para onde. Por isso que Pedro diz: para onde iremos nós, né? Tu tens as palavras de vida eterna. Pois é, muito bem colocado esse contexto, dá para a gente fazer esse paralelo aí, como foi feito. Nena, obrigado então pela sua pergunta, que deu oportunidade de explanar um pouco mais sobre essa história tão, muitas vezes, não compreendida, né? E às vezes muitas pessoas que escutam talvez nem sabiam dessa história relatada na Bíblia e como ela é importante no contexto das palavras de Jesus. Obrigado mesmo pela sua pergunta, que foi muito útil. Obrigado, pastor, pela resposta. Sim, Natsa Matias, graças a Deus por tudo. Obrigado, Nena. Um grande abraço para você e para os ouvintes. Até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsa Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.